Olá, estou começando aqui o quadro desse meu canal no YouTube, que eu batizei ele de Conexão, onde eu vou convidar aqui algumas pessoas conhecidas não, né? Queridas, minhas conhecidas por mim, que embarcaram nessa experiência maluca de viver fora do Brasil. E hoje eu trouxe aqui minha amiga Gabriela para um bate-papo bem gostoso aqui do meu sofazinho virtual. A Gabriela já mora há 5 anos em Barcelona e acabou sendo assim uma grande coach para mim da vida lá fora, principalmente quando eu cheguei. E hoje a gente vai bater um papo sobre isso, sobre as percepções dela na vida lá fora. E a pergunta que não quer calar, Gabriela, como é que você foi parar em Barcelona? Tudo bem? Tudo bem. Bom, 5 anos já. Eu vim a trabalho. Eu gosto sempre de começar com essa história, porque a história começou antes com uma história de amor, com um romance, mas eu vim a trabalho. Em 2014 eu conheci o que é hoje meu marido, também trabalhava na mesma empresa que eu, morava em Paris e eu conheci através de um amigo que nessa brincadeira de que eu sempre podia me apresentar um namorado, ele foi embora trabalhar em Paris e aí lá em Paris um dia ele falou para um amigo dele, que era chefe dele, falou: "Olha, tem uma pessoa para te apresentar", tal. A gente trocou o WhatsApp, começou a se falar, e depois de 3 meses se falando, 3 meses? Não, 2 meses se falando, eu fui a Paris por primeira vez. Foi minha primeira vinda à Europa, foi essa viagem. E aí a gente se conheceu pessoalmente, se apaixonou pessoalmente, que a gente já estava apaixonado virtualmente. E aí a gente começou um namoro à distância, que durou 2 anos, quase 2 anos. E aí foi quando eu realizei um sonho, na verdade, porque eu queria trabalhar fora, sempre quis trabalhar fora. Entrei numa multinacional pensando nisso, trabalho numa multinacional francesa, e não tinha tido coragem até então de tomar esse passo de morar fora por trabalho. E foi através desse romance que eu decidi vir morar, na verdade, decidi vir morar. Me candidatei a uma posição, a qualquer posição, na verdade, aberta na Europa. Tive muita sorte porque meu marido é catalão, a gente vai falar disso mais pra frente, mas tive muita sorte porque a posição que estava aberta naquele momento era uma posição para vir trabalhar na área de TI da empresa em Barcelona, que na verdade é a cidade que meu marido nasceu. Então eu vim para cá em junho de 2016 e ele também conseguiu uma transferência de Paris de volta a trabalhar em Barcelona no mesmo mês. Foi assim que eu vim parar aqui. Na verdade, tudo convergiu, né? A sua vontade de morar fora, com uma oportunidade que o trabalho que você tinha te proporcionou de realizar esse sonho. E na verdade, o relacionamento foi mais assim algo que te deu essa coragem, essa coisa de eu vou, né? Eu vou. E também a parte dele, né? Que é o mais engraçado, né? Porque ele também não estava em Barcelona. E no fim deu tudo certo. E me fala assim, essa é uma coisa que eu tenho curiosidade realmente, embora a gente seja bastante amiga, até uma coisa que a gente nunca conversou, porque a gente está conversando aqui, na verdade, sem roteiro, né? A gente só falou quais perguntas a gente ia fazer, mas as respostas eu não estou sabendo, não. Que é, como você falou, é uma empresa francesa. Mas eu entendo, eu também já trabalhei em multinacional e sei que, por mais que as empresas acabem mantendo as suas raízes, quando ela vai para um outro país, ela também acaba assumindo um pouco as raízes daquela, né, a culturalidade daquele país onde ela está acontecendo ali. Então, uma empresa francesa trabalhando no Brasil, imagino que se mantém essa raiz francesa, mas também se embrasileira muita coisa, né? E aí, de repente, você foi para Barcelona, que é outro país também, que é outra cultura também diferente, bastante diferente, acho que da francesa. Como é que é tudo isso, assim? Você sentiu uma grande diferença quando você chegou na empresa em Barcelona, que era a mesma empresa, mas em outro lugar? Senti. Mas assim, é engraçado porque é o que você falou, assim, no Brasil, na empresa, a gente tinha essa noção da empresa francesa e da empresa brasileira, né? E é muito diferente mesmo. Mas quando eu vim morar aqui, para mim também era uma confusão. Eu não sabia o que era cultura europeia, o que era cultura espanhola, o que era cultura francesa na empresa. E aí demorou um tempo até descobrir, né? Porque também acho que tem esse choque cultural. O que é uma cultura europeia, que é completamente diferente do que é uma cultura
que aí também é muito parecido a cultura espanhola, mais parecida a espanhola com a francesa do que a brasileira com a espanhola, assim, que são 2 países latinos, por exemplo. Então, teve um choque, teve uma preparação de uma amiga nossa que também trabalhava na empresa, que um pouco me explicou um pouco o que era a cultura espanhola, e teve esse, não vou dizer choque, né, mas teve esse descobrimento do que era a cultura, de, por exemplo, as pessoas serem muito mais curiosas em perguntar de você do que falar de si mesmo. Então, isso era uma coisa que no começo me incomodava muito, as pessoas queriam saber: ah, é? Você veio morar aqui? E como chama o seu marido? E no que ele trabalha? E isso? E como é a sua vida no Brasil? Então, as pessoas perguntam muito, que pra gente no Brasil isso parece um pouco falta de respeito, porque a gente está acostumado às pessoas falarem direto da sua cultura, e a gente fala muito, a gente abre muito a nossa vida, e aí as pessoas perguntam muito, mas abrem pouco da própria vida. E aí você não tem essa cultura, esse hábito de perguntar tanto, porque é exatamente isso, a gente acha um pouco falta de respeito. Pelo menos, né, para mim foi um choque, assim. Depois a cultura que eu tive chefes franceses no Brasil, era a cultura do falar ou não falar, sim ou não para as coisas e colocar o seu ritmo, né? No Brasil a gente tem isso, para a gente é bem visto a gente sempre postergar as coisas. E eu via isso também das pessoas que trabalhavam com brasileiros e me davam esse feedback. A gente prefere postergar as coisas do que a gente chegar e falar: não vou conseguir te entregar. Eu te entrego, mas eu te entrego atrasado. E aí aqui isso é muito mal visto. Eu acho que uma cultura europeia no geral, né? Então é mais fácil falar: eu não vou conseguir fazer. Tá botando muito trabalho, do que você falar: olha, eu vou conseguir chegar no dia e me entregar. Então são coisas que você vai mudando, assim, vai aprendendo. Mas eu acho que ficou muitas coisas no geral, assim, a cultura espanhola em si, a Espanha tem uma cultura de passar muitas horas no escritório. E quem não passa tantas horas no escritório é mal visto. Muito mais do que a cultura brasileira. Então o espanhol ele costuma chegar no escritório e ele não toma café também. É um dos poucos países da Espanha que eles jantam muito tarde, tomam café tarde, almoçam muito tarde, no geral, todas as refeições são bastante tarde, pela questão do horário do verão, né, que 10 horas ainda é dia. Então, por exemplo, eles têm o costume de tomar o café, que pra gente, pelo menos na empresa onde eu trabalhava no Brasil, a gente descia 15, 20 minutos tomar café, subir já era muito. Eles têm o costume de ficarem quase 1 hora no café aqui, só que 6 horas da tarde, quando você levanta para ir embora, todo mundo te olha do tipo: onde você vai? E também é um choque, né, de você mudar isso, de você se adaptar. Então, para mim, foram essas diferenças. A diferença do perguntar foi muito, assim, cultural do perguntar e do limite, que é você que põe o limite e não espera que as pessoas te coloquem, que eu acho que isso é bem brasileiro. Eu via muita gente reclamar: mas por que vocês atrasam tanto? E aí você fica... Eu vejo que aqui também tem muito essa questão do sim ou não, que aqui eles são, até pela cultura holandesa, eles são muito diretos, né? Eles são famosos por ser direto demais. E até, às vezes, pra gente que vem de uma cultura muito diferente, soa rude, né? Eles são muito... Eles falam o que eles pensam e não estão nem aí porque você tá pensando. E na cabeça deles, eles estão sendo honestos, né? Na cabeça deles, o certo é ser honesto e não ficar mentindo. Eu brinco que aqui na Holanda, o gato não sobe no telhado, o gato morre simplesmente, né? Porque é exatamente isso que explica o quanto que o holandês é direto. Não tem essa história de: não, o seu gato subiu no telhado, daí tava escorregadinho. Não. Aqui o cara chega e fala: então, seu gato morreu. E isso se reflete, né, nas coisas do dia a dia, mas também no trabalho, justamente isso, né? Eu não vou... No Brasil, a gente é muito estimulado a realmente tentar entregar, na verdade, né? Não a mentir que não vai conseguir, mas tentar entregar e faz o que der e se vira e faz. E aí, essa cultura de se vira e faz, chega na última hora que a gente percebe que não dá tempo, ou já percebeu antes, mas a gente sai tentando porque a gente é estimulado a tentar. E aí chega na última hora que a gente percebe que, poxa, não dava tempo, precisava de mais tempo, devia ter negociado melhor. E isso é uma coisa que eu, por exemplo, às vezes tenho muito, porque eu ainda trabalhava numa empresa italiana, e o italiano também é bastante assim de sai fazendo, não é uma pessoa que, não é uma cultura que eles são muito de planejar, eles mudam muito de ideia toda hora. Então, juntou a minha
cultura bem brasileira, com 5 anos vivendo numa empresa italiana, isso é uma coisa que eu também sinto que é muito diferente aqui, que eu tento me adaptar e tento perceber, porque essas questões culturais são muito irracionais, né? A gente não percebe, a gente acaba percebendo quando a gente tem uma experiência dessa de morar fora, porque a gente sai do normal, né? Do que a gente chama normal. E aí é que a gente começa a perceber, nossa, mas por que a gente faz assim, desse jeito, né? E acho que nessa sua experiência da empresa, justamente por ser a mesma empresa, mas um contexto tão diferente, coloca, acho que você sentada numa outra cadeirinha, observando as coisas de uma outra maneira, né? Eu lembro que com essa minha chefe francesa, por exemplo, eu tive alguns feedbacks de pessoas que quando iam falar com ela, falavam, eu não posso falar com você agora porque eu tô fazendo uma coisa importante. E isso era extremamente mal visto. As pessoas falam, nossa, que mal educada, que ela não tem tempo, mas custa você ter um tempo para a pessoa. E aí eu comecei a ver que na verdade é foco, né? E que acontecia muito isso, de você falar para a pessoa, você tem tempo para mim agora? Não. A pessoa está sendo honesta, eu não tenho tempo para você, eu não vou parar o que eu estou fazendo, que é urgente, ou que é importante, ou que eu estou concentrado para poder te dar atenção. Mas não significa que eu não vou te dar atenção, significa que eu vou te dar atenção depois. E geralmente se a pessoa depois vem falar com você, ou fala, me procura depois. Se você procura a pessoa te dá atenção. Então é um choque muito grande quando você vai falar com uma pessoa, você está acostumado a pessoa falar, me dá um minutinho, eu falo com você. Outra coisa que é muito engraçado, né, que quando você vai falar do idioma, no holandês é diferente, né, porque é completamente diferente o idioma. Mas a gente fala tudo no diminutivo, e eu só reparei nisso quando eu vim morar aqui. Me dá um minutinho, eu vou rapidinho. E aí é muito engraçado, porque até os nossos jogadores de futebol, todo mundo é no diminutivo. O Marcelinho, o Ronaldinho, tudo é inho, né? E a gente está acostumado com isso, de tudo fazer um inho para poder dar atenção. Me dá um minutinho, tem um minutinho? E isso não existe. Aqui ou tem um minuto ou não tem. Tipo, a pessoa não entende, me dá, né? Então, eu tentei até traduzir um pouco, eu falo, um minutito, e a pessoa olha para mim, tipo, minutito o quê? Do tipo, vai! E é muito, é bem interessante. A história do minutinho, eu lembrei uma coisa que eu reparei esses dias, que aconteceu umas 2 vezes seguidas, assim, de eu ligar em algum lugar e a pessoa precisa pedir 1 minuto. No Brasil, a pessoa normalmente, você me dá só 1 minuto, e já põe no mudo, né, já vai procurar o que ela tá procurando, o que tiver que fazer. Aqui eu achei muito engraçado, que aconteceu 2 vezes seguidas, a pessoa me fala assim, você poderia esperar 1 minuto? E fica esperando a minha resposta. Se eu não falar que não, ela fica lá e perguntou de novo. E a brasileira, né? Eu, tipo, tá, porque já tava esperando já, tudo bem. Não, ela ficou esperando para saber se eu podia esperar. E eu fiquei até curiosa, pensando, e se eu falasse que eu não posso esperar, o que ela ia fazer? Ela não vai procurar informação, então? Aí eu falei, não, posso esperar sim. Aí ela, tá bom. Aí ela ainda respondeu, então tá bom, obrigado. E aí colocou no mudo, foi procurar o que eu tinha perguntado lá para ela. E aí eu falei assim, nossa, mas se eu tô ligando, pedindo uma informação, e ela precisa de 1 minuto para achar lá no sistema de informação, é óbvio que eu vou esperar, não precisa. Não, eles esperam eu responder se eu posso ou não esperar 1 minuto. Mas é essas coisas assim culturais que a gente não imagina, na verdade, né? Agora, mudando de assunto e não mudando de assunto, né? Eu imagino que também foi uma grande... Na verdade, eu imagino não, a gente já conversou várias vezes sobre isso, de como é um casal intercultural, né? Que é a experiência que eu estou tendo aqui, morando com um cidadão que é holandês, que cresceu, passou a vida inteira na Holanda, nunca saiu da Holanda, nunca morou fora da Holanda. E você que tem um marido que até tem um pouco mais de experiência intercultural, porque morou na França, mas que também é uma outra experiência você morar com uma pessoa que vem de outro país, que vem de outro, né, outra base, outra educação, outro tudo, né? Que é outro tudo mesmo, né? Bom, meu marido, ele morou na França, antes de morar na França ele morou em Portugal, então ajudou muito porque ele já falava, a gente se fala em português, e hoje em dia ele tem um português bastante paulista. O amor dele é um amor interiorano, e até piada entre os nossos amigos que são cariocas sobre isso, a gente sempre tem a piada com o carioca do sotaque.
Acho que a única coisa que um casal entra em acordo é que catupiry é bom, né? O resto sempre cabe discussão. É um choque cultural também. A gente já conversou muito disso, né? Sobre tudo, né? Tudo, ou seja, como limpar a casa, como lavar roupa, o que comer. Na Espanha se come primeiro e segundo prato. E a pergunta que eu mais escuto é como é que você não enjoa de comer arroz com feijão todos os dias da sua vida? Que hoje em dia, para mim, eu enjoo. Quando eu vou para casa da minha mãe, eu enjoo comendo arroz e feijão todos os dias. É um mundo de descoberta de tudo, né? E dele também, né? Não só para mim, mas para ele também, um mundo de tolerância. Eu acho que tolerância é a palavra, né? E tolerância e empatia. É você ser empático que o outro não está acostumado, né? Com aquilo que você viveu desde pequeno. E também lembrar o outro dessa tolerância, dessa empatia. Graças a Deus a gente tem isso bastante claro dentro da nossa relação. E isso se intensifica um pouco, eu acho que essas diferenças, agora que a gente tem uma filha, que é criar uma criança em duas culturas, né? Criar uma criança com 2 tipos de Natal diferente, com 2 tradições de Páscoa. Mas é muito enriquecedor, assim, não sei. Eu acho que é da minha personalidade. Eu acho que isso aconteceu com todos os namorados. Eu sempre lembro do filme da Julia Roberts, aquele que ela foge dos casamentos. Não sei se você assistiu. Mas que chega uma hora que o Richard Gere pede para ela experimentar todos os ovos, porque ela gostava de um ovo com cada namorado, ovo pochê, ovo, para ver qual ovo ela gostava mais. Eu sou um pouco isso, assim, eu absorvo muito do outro. Isso facilitou muito, porque no final eu me adaptei muito fácil à cultura daqui. Mas por outro lado, a personalidade do meu marido ajudou muito também, porque ele gosta muito de saber das coisas de outro, ele gosta muito de conhecer outra cultura e de mergulhar. Isso foi bom no sentido que ele está sempre querendo aprender do Brasil, está sempre querendo conhecer prato, cultura. Quando passa alguma coisa, você não me ensinou isso. A Aline foi no comer pastel de feira com o marido, viu? E eles estão há menos tempo e a gente ainda não foi. Então tem essa cobrança de aprender as coisas do Brasil. É positivo, eu acho, porque você aprende muito. Assim, eu acho que eu aprendi muito em tudo, assim. E aí eu aprendo muito, que aí é o que né, a questão de que meu marido é catalão, que é um tema que quando você coloca, as pessoas falam que é ser catalão. Quando você vem morar na Espanha, você descobre que a Espanha tem comunidades autônomas, que tem idiomas que são idiomas à parte do castelhano, que tem idiomas que são dessas regiões. Então tem o euskera para o País Basco, tem o gallego para Galícia, tem o catalão para Catalunha. Meu marido é catalão independentista, tem muito da cultura, então eu aprendo muito da cultura catalã e eu busco muito da cultura espanhola, de aprender também, né, a cultura da Espanha mesmo, o que é e das regiões, então o que come onde, qual que é a tradição, que aqui no Natal se comemora o 25, mas em Madrid se comemora o 24 à noite, como no Brasil. Ou seja, tem coisas também regionais, né, que é bastante diferente e que só é enriquecedor no final, você aprende muito, assim. Mas episódios, assim, muito, muito acentuados, o episódio de lavar roupa, eu acho, da frequência com que um lava roupa de frente do outro, a roupa de inverno, a calça jeans. Como lava, né, também é uma coisa muito louca que a gente não faz a menor ideia, e quando a gente muda, a gente começa a pegar umas coisas assim, mas como assim você faz isso desse jeito? Não estou entendendo por que é assim. E a outra pessoa também não entende por que você faz tal coisa de tal jeito, e viram uma salada. Eu lembro que quando eu fui morar com meu marido, ele tinha uma cozinha muito pequena, perto da cozinha da minha mãe no Brasil. Então, para mim, o mais óbvio era tão pequena que o que eu fazia era limpar o chão de joelho, porque era um quadrado muito pequeno, comparado à cozinha que a gente tem hoje. E eu lembro que ele entrou e falou: o que você está fazendo? Parece uma escrava! Como assim você está de joelho? E aquilo foi muito engraçado. Eu falei: mas o chão está cheio de gordura.
que são coisas que, pra gente, né, eu acho que essa relação que o brasileiro tem com a limpeza e com a faxina não existe em lugar nenhum do mundo. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos e comentam na França, na Inglaterra, você na Holanda. É muito gritante, né, essa relação que a gente tem com limpeza e com faxina. Não que as pessoas não sejam limpas, que elas limpam de outra maneira, que elas fazem de outra maneira, que para eles é gritante a maneira como a gente faz e vice-versa. Essa história de limpar parece uma coisa idiota, mas eu acho muito engraçado. E eu sempre me pego pensando sobre essas coisas, o quanto que a gente é moldado pelo em volta da gente no Brasil, né? Quando passei 30 e tantos anos da minha vida no Brasil, então eu cresci nessa cultura de que a gente tem que limpar e tem que limpar muito bem limpo, né? Porque a gente mora num país cheio de doença, até pelo clima. Então é uma outra realidade. Aí quando eu vim para cá, também foi um grande paradigma para mim, porque a primeira impressão é, nossa, eles são muito porco, né? A impressão que eu comecei a ter, assim. E aí, de repente, eu comecei a entender que, na verdade, também existe um exagero da nossa parte no Brasil em algumas coisas, assim. Então, não é sobre ser limpo ou sobre ser sujo, é sobre qual é a real necessidade. Então, eu moro num país que é extremamente úmido. Então, a casa suja muito menos, tem muito menos pó do que a casa que eu morava no Brasil, que tinha uma rua que passava 3 linhas de ônibus e muito carro. Então, era muita fuligem com a janela aberta o dia inteiro, porque era calor. Era muita fuligem entrando. Então, você limpava o chão hoje, se você fosse andar de meia, a meia já ficava preta, porque... E realmente, aí você gera essa necessidade de estar sempre limpando, porque está sempre sujando. Aí aqui a realidade é completamente outra. Aqui a gente não abre a janela porque é frio. Então, a sujeira já tem uma dificuldade de entrar. Aqui a gente usa o que eles chamam de Hausschuhen, que é o sapato de casa, ou seja, você não anda dentro de casa com o sapato que você anda na rua. Então, a gente já não traz a sujeira da rua. A gente chega da rua, tira o sapato e põe esse sapato que a gente só usa dentro de casa. Então, já é outra dificuldade que a sujeira tem de entrar. E aí, com tudo isso e várias outras coisinhas e detalhes, eu falei assim, gente, realmente não tem necessidade de ficar limpando toda hora. E, e a limpeza dura muito mais do que durava para mim no Brasil, pelo menos comparando aqui com a minha casa, por causa dessas coisas, que são detalhes. E aí você começa a entender quanto que o clima faz diferença na vida, o quanto que as rotinas fazem diferença. Então, por exemplo, que é uma história engraçada da Gabriela, que é a história do tanque, que na época eu morava no Brasil, e eu dei muita risada, mas quando eu mudei para cá, eu falei, cara, de certa forma ela tinha razão. Eu me tornei a louca do tanque, né? Porque eu fui para um apartamento, eu cheguei aqui não tinha tanque, só tinha uma máquina de lavar dentro da pia, da cozinha. A primeira coisa que eu pensei é, se eu piso na merda na rua, onde eu vou lavar o tênis? Pra mim era isso, que eu vou lavar o tênis na pia, gente. Então eu virei a louca do tanque e a louca da vassoura. Porque meu marido tinha aspirador e eu queria vassoura. Porque eu falava, vou ligar aspirador para varrer a casa toda semana? Não. E aí eu me adaptei a isso e hoje eu comprei um apartamento que não tem tanque. Eu morei num apartamento com tanque que eu não usava o tanque o suficiente, só para vocês saberem, eu não lavo tênis. Primeiro que é muito difícil você pisar na merda do cachorro, porque quase todo mundo pega. Mas quando acontece de você sujar ou você precisa limpar alguma coisa, você acaba lavando. Pelo menos eu acabo lavando dentro do box do banheiro e limpo o box depois e assim acontece. Mas também limpar o pano de chão, para mim, limpar o pano de chão dentro da máquina de lavar é impensável. Mas eu já tinha amigas que faziam isso no Brasil e falavam para mim, não tem problema nenhum. E a vassoura também, eu aposentei a vassoura porque aqui em Barcelona o pó é muito leve e a vassoura só sobe o pó. Então eu me acostumei ao aspirador de pó. Mas uma coisa que você falou, por exemplo, do transporte público, inclusive o estándar é diferente, né? Porque o estándar de qualidade de um ônibus em São Paulo é completamente diferente do estándar na Holanda, e sem contar que você só anda em bici, né? Então, tipo... E aqui também, eu não sei dizer Amsterdã, cidades grandes, mas aqui em Groningen, a maioria dos ônibus, acho que a maioria já, se não todos, eles são elétricos. Então, hoje em dia, nem
nem poluente eles são mais, né? Então, realmente tudo é muito diferente, assim. Essa história também do tanque, aí quando ela contando a história que ela queria um apartamento com tanque, e a gente, mas por que você tá em Barcelona pensando em tanque? E aí eu achei assim, né, na época, nosso grupo de amigas achou assim, nossa, como é louca. E quando eu mudei para cá, eu falei, nossa, não tem tanque, né? E eu passei pela mesma pergunta e lembrando da história da Gabriela com o tanque, eu falei assim, nossa, não é que ela tem uma certa razão de como fazer certas coisas. Mas aí eu comecei a perguntar para o namorado, tipo, essa história do tênis, que também era uma dúvida que eu tinha, como que eu vou lavar tênis? Aí ele, põe na máquina de lavar, ele usa tipo, como se fosse uma fronha de travesseiro, bota lá dentro para dar uma protegidinha no tênis e põe lá, e põe para lavar no programa da máquina. E também foi coisa que eu depois foi ouvir que tem gente no Brasil que lava desse jeito. Eu, na verdade, lavava no tanque e depois colocava só para dar uma centrifugada de leve, assim, para tirar o excesso da água. Mas aí aqui eu vi e falei, nossa, e no final é muito mais fácil tacar o tênis lá na máquina, e a máquina lava, e depois só deixa secar, só escolhe um dia que o tempo tá um pouco ajudando para secar, né? Porque aí aqui eu tenho o problema de secar, porque eu tenho secadora, mas acho que tênis não funciona muito bem na secadora, não, né? Acho que deve estragar o tênis. Mas enfim. E vassoura também, quando eu cheguei, falei, mas não tem vassoura, como ele limpa a casa? Daí um dia eu vi ele aspirando a casa. Isso, na verdade, eu achei maravilhoso, porque a única coisa que eu tenho alergia na vida é pó. Me ataca rinite, eu nunca pude limpar pó, porque me ataca rinite. E aqui, quando eu vi ele aspirando a casa, eu falei, gente, como eu nunca pensei nisso? 30 anos varrendo o chão em casa no Brasil, e eu nunca pensei em usar aspirador de pó em vez de varrer a casa. Por que eu nunca fiz isso? Eu fiquei assim maravilhada, foi a melhor coisa, não senti nenhuma falta da vassoura, porque eu achei muito mais fácil de cara, assim, varrer a casa, né, com o aspirador de pó. Acho muito melhor. Outra coisa que logo que eu mudei pra cá, ele falou assim, eu vou comprar sabe aqueles aspiradorzinho de mão, pequenininho? Aí eu falei, ué, mas por quê? Pra quê, né? Vai gastar dinheiro com isso? Eu falei, mas tá bom, ele quer comprar, compra, né? O dinheiro é dele, sabe o que ele faz com o dinheiro dele. É outra coisa que eu acho a melhor coisa que ele fez, porque a gente vai lá, come pão, por exemplo, fica os farelos de pão, que eu vou? Com aspiradorzinho de pó, puxa todos os farelinhos lá, tão mais prático. Nossa! Aí eu falo, gente, por que algumas coisas eu podia ter aprendido antes, né? Mas enfim, a gente está tão enraizado na cultura do tanque, que é uma história que eu até brinco quando eu voltei para o Brasil e falei com a minha mãe, falei assim, você usa o seu tanque? Não, você não mexe no meu tanque, que eu já tinha contado essa história do tanque para ela, né? Que eu preciso do tanque, fez uma coisa de o tanque. Aí eu perguntei para minha irmã, né? Contei essa história para ela, falei, né? Realmente a gente não acha que a gente precisa tanto daquilo, mas na verdade é uma dependência boba, que na verdade a gente dá para fazer coisas muito melhor sem ele, né? E minha irmã falou assim, é verdade, inclusive ela mora num apartamento bem pequeno, ela falou assim, seria maravilhoso arrancar aquele tanque de lá e colocar, por exemplo, um armário no lugar, porque no final eu uso para colocar coisa dentro do tanque, assim, que eu não tenho onde colocar, coloca dentro do tanque. Eu uso mais para isso do que realmente porque ele deveria servir. E aí ela falou uma coisa que eu fiquei pensando, que eu falei, é muito verdade também. Ela falou assim, só que se eu arranco aquele tanque de lá, e aí em algum momento eu resolvo mudar desse apartamento, vender esse apartamento, e alguém chega para olhar esse apartamento, a pessoa vai olhar o apartamento, vai ver que não tem tanque, e ela não vai querer comprar porque não tem tanque. E ela nem vai pensar assim, eu uso, realmente é necessário, um apartamento que tem 34 metros quadrados, precisa ter um tanque, vai fazer diferença na minha vida? A pessoa não vai fazer esse pensamento. A pessoa só vai olhar e vai falar, ué, não tem tanque? Não quero esse apartamento porque não tem tanque. Que é exatamente a reação que você teve quando chegou em Barcelona. Tipo, cadê o tanque? Mas é essas coisas que morar fora tira a gente do senso comum, né? Outra coisa que mudou muito eu amava verão e odiava inverno. E aqui é o contrário. E outro dia eu vi o Fábio Porchat fazendo um vídeo, acho que faz 2 dias, que no Instagram, que ele falava que ele gosta de passar o inverno fora do Brasil e o verão no Brasil. Porque alguns países europeus, que acho que é o caso da Holanda, não estão preparados para o verão, porque é um verão muito curto. E graças a Deus Barcelona está preparado para o verão, porque o verão daqui é muito pesado. Então o verão de Barcelona é uma cidade muito úmida, porque é uma cidade de praia,
é o verão quase do Rio, quase, não chega a ser o verão do Rio. Mas estou acostumado com o verão seco de São Paulo. Então, o verão de Barcelona, para mim, é aquele verão que você sai do chuveiro e tem uma toalha de água úmida na tua cara. E o inverno é o contrário. Eu muito curto o inverno aqui, porque tudo é preparado. Você tem gosto de sair para tomar um café no inverno. Primeiro porque a rua está preparada, não vai passar nenhum carro numa poça te jogar água e você ficar molhado em pleno inverno. Segundo que você também não vai andar e não ter onde pisar, porque né, são calçadas largas. E terceiro, porque todo lugar que você vai está preparado para o inverno. Então você pode se meter uma capa, um casaco super grosso, sair na rua, passar pelo frio, pela chuva, pelo que seja, você tem a roupa adequada que aguenta e você chega a algum lugar, aquele lugar está adequado para você tirar o casaco, a capa que você tenha e você tá bem com uma blusa, um suéter e tomar um café. Então muda também as suas percepções do que você gosta no seu país de origem para o que você passa a gostar onde você vai viver, porque também vai da percepção e de como muda aquilo, né? A experiência daquilo também é bem Verdade. forte. Eu odiava o inverno com força, mas embora eu ainda continue preferindo muito mais o verão, eu aprendi a não brigar mais com o inverno. Não só porque eu vim morar num país que é bastante frio, mas porque justamente o que você falou, aqui a gente é muito mais preparado para lidar com o inverno. E aí eu aprendi que o que eu sofria, que eu não gostava do inverno no Brasil, é justamente porque a gente lá não é preparado para o inverno. Então, tá 10 graus lá de fora de casa, dentro de casa tá no máximo 11, 12, porque tem um pouco menos de vento, mas assim, não tem nenhum isolamento térmico, não tem nada. A própria moda, como a gente se veste no Brasil, também não é uma coisa apropriada para o inverno. Eu trabalhava como comercial numa empresa, então eu sofria muito nessa história de me vestir, porque aí eu me vestia de um jeito que eu passava frio, não que eu ficasse me mostrando muito, mas assim, usava um terninho com aquele terninho V, né? Que é muito comum no Brasil, que é aberto, então ficava com a garganta, mesmo que eu colocasse uma blusa mais assim, não super fechada de gola, mas uma coisa mais leve, para ficar bonito, você acaba passando frio. E aí você chega no escritório, o escritório tá o ar-condicionado ligado mesmo no inverno. Então eram coisas assim que para mim era um sofrimento, né? Ficava passando frio o tempo inteiro, então eu odiava inverno. Aqui, apesar de ser muito mais frio, eu me sinto muito melhor, porque que nem hoje tá acho que uns 4 graus lá fora agora, com sensação de bem menos que isso, provavelmente, porque sempre agora a gente tá no inverno, então a sensação térmica tá sempre menor, mas dentro de casa tem aquecedor, porque né, durante a madrugada, agora que tá inverno, chega a menos 1 grau, menos 3 graus. Então, a gente tá sempre na casa dos 21 graus dentro de casa. Então, eu tô com uma blusa leve dentro de casa, tô com um moletomzinho leve dentro de casa. Não preciso me encapotar e não fico sofrendo com frio. E quando eu vou sair, a gente sente frio daqui até o lugar onde eu vou. Que aí chega lá também é tudo aquecido. A casa dos meus sogros é aquecido, vai no restaurante, é aquecido, tudo é aquecido. Então a gente não fica naquele sofrimento que a gente fica no Brasil no inverno, né? E realmente a gente aprende que também tem isso, né? Eu não sei você aí, mas eu aqui vi que eu tava completamente despreparada. Tipo, o sapato que eu trouxe, tem sapato que eu guardei porque eu gosto muito daquele sapato. Porque eu sei que a chance de eu usar será pequena, vou usar muito raramente, em realmente raras ocasiões. Sapatos que eu usava todo dia. Não todo dia, mas eu usava bastante, com bastante frequência. Aqui não tem como, pelo ritmo, porque eu faço muita coisa de bicicleta, porque essa questão do clima também às vezes não ajuda. É uma virada de cabeça para baixo essa história de morar fora, né? Hoje eu tenho sapatilha e tênis e bota. Meu último sapato de salto alto do Brasil que resistiu foi embora na última limpeza de armário, agora em dezembro. Não sobrou nada, porque eu não uso salto alto. Quando eu uso salto alto é a Anabela, porque também eu ando muito pro metrô, aqui não tem um carro. Também mudou muito. Meu pé cresceu e não cresceu com a maternidade. Todo mundo ri, é outra história engraçada. Porque eu no Brasil tinha um carro e meu carro tinha um sapateiro atrás, né? Ou seja, tinha sapato de tudo quanto era jeito. E já aconteceu de vez de eu lavar o carro, tirar todos os sapatos, eu dirigia descalça, chegar na empresa
e ter que ligar para alguma amiga descer e quem tinha uma sapatilha, porque todo mundo, né, toda mulher tem mais de um sapato no carro no Brasil, para quem podia me deixar um sapato porque eu tinha ido sem sapato. E aqui eu comecei a andar em 2016, eu cheguei em junho, em agosto, quando a gente ia sair de férias, eu tive que primeiro ir para urgências, porque eu estava com dor nas costas, eu achei que eu estava com algum problema no ciático, né, super jovem. E não, eu estava com uma inflamação nas costas porque eu estava andando. Porque eu andava pouco no Brasil, eu corria, né, máximo 5 quilômetros, mas eu andava pouco. E aqui eu estava andando muito, e essa constância em andar fez essa inflamação, porque meu músculo não estava preparado. E aí, quando a primeira vez que eu comprei sapato, eu comecei sentindo meus sapatos super apertados. Eu vi que meu pé tinha crescido um número, então hoje eu uso um número a mais do que eu uso no Brasil. Quando eu vou para o Brasil, eu compro sapatos um número maior, porque meu pé cresceu, simplesmente. E um dia eu perguntei, e a resposta científica é que meu pé relaxou, ele estava meio ali, igual o pé das chinesas que ficavam apertadinho no sapato, estava meio atrofiado já. E aí o meu pé esticou e cresceu. Não cresceu na gravidez, porque é normal crescer na gravidez, cresceu antes, porque eu passei a andar, vergonhoso. Eu vou te dizer que meu pé também cresceu, porque a numeração aqui é diferente. Só que quando eu olho, né, o número tal no Brasil é o tal na Holanda, eu deveria calçar 36, que meu número no Brasil era 35. Só que eu sempre calço 37, eu comprei um tênis 38, ele é super confortável. Mas eu não tinha ideia disso. Eu achei que, sei lá, era só comigo mesmo. Não achei que tinha algum efeito. Mas pode ser, porque realmente usava sapatos bem mais apertados no Brasil. Tinha aquela história de, às vezes, comprar uns sapatos, né? Calçava 34, 35, mas eu tenho um sapato, por exemplo, que é 33. Até devo... Eu não sei se eu trouxe ele para cá ou não. Mas, enfim, não sabia disso. Muito interessante. Não tinha ideia disso, que poderia ser por causa disso. E pode ser, porque aqui comecei a usar mais tênis, ou pelo menos botas, sapatos assim, mais confortáveis, porque aqui também é muito mais informal, né? Então, o trabalho que eu tenho aqui também é bem mais informal. Enfim, queria agradecer sua participação, foi muito gostoso o papo. Algumas coisas eu já sabia, mas várias outras eu não tinha ideia de verdade. Principalmente essa história do sapato, não tinha ideia. É algo que eu reparei bem recentemente. Queria agradecer a Gabriela aqui na estreia desse quadro, totalmente cobaia, na primeira gravação desse quadro. E é isso aí, obrigada por compartilhar suas experiências. E você quer falar algumas palavras finais? Não, obrigada, amiga, por ter me convidado, minha primeira live. Sobrevivi. Obrigada, sucesso, certeza que vai fazer muito sucesso o quadro novo, com várias novas histórias. E aí, um ponto de vista da Holanda com outros países. Muito bom. Exatamente. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, gente, por assistir esse vídeo e até a próxima.